Boa noite. O país que tem as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, a Venezuela, está à beira de um colapso. A cada novo capítulo da crise política e econômica que se estabeleceu por lá, o seu desfecho parece ainda mais incerto. Nesse cenário de instabilidade observado pelo mundo inteiro, há candidatos a mediador e a incendiário. Tudo isso aqui na vizinhança do Brasil. A crise na Venezuela e seus desdobramentos é o tema que será discutido agora no nosso programa. Participam o cientista político e professor da Universidade Católica de Pernambuco, Sérgio Ferraz, o também cientista político e professor da Universidade Federal de Pernambuco, Rafael Mesquita, e ainda o cientista político e coordenador do curso de Relações Internacionais da Faculdade Damas, Elton Gomes. Boa noite. Boa noite. Grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu vou pedir para a gente começar, vocês fazendo uma pontuação rápida, uma síntese da situação hoje da Venezuela depois dessa tentativa de levante aí comandada por Guaidó. Como é que ficou a Venezuela depois desse episódio? E a partir dessas colocações de vocês, a gente vai tocando o programa. Sérgio. Pois é, boa noite, Estela, boa noite vocês, boa noite os ouvintes, os espectadores, né, acostumados com rádio. A Venezuela é um caso que a degradação do regime político, a degradação das condições sociais, já fazem da Venezuela hoje uma tragédia humanitária. Né? A ONU hoje, há uma publicação importante da ONU hoje, recomendando que os países aceitem como refugiados a população que sai da Venezuela. Não é pouca gente. Quase 4 milhões de venezuelanos deixaram a Venezuela, principalmente após 2015, quando há uma inflexão brutal em relação ao endurecimento do regime. Né? Para você ter uma ideia, o Sudão do Sul e o Afeganistão, que são países que sofrem guerras civis, né, conflitos de larga monta abertos, eles não têm essa quantidade de população deslocada fora do país. Salvo engano, só a Síria consegue ter mais gente fora do país do que a Venezuela. Então, é uma tragédia, é uma situação que também remonta uma análise histórica. Né? A gente tem uma democracia venezuelana que dura por muito tempo, depois vem os episódios dos anos 80, o famoso Caracaço, né? a repressão em cima do Caracaço, aí aparece a figura do Chávez. Então, tem toda uma história dramática que eu acho que aponta um pouco para a incapacidade da América Latina de formar democracias que se combinem com sociedades de classe média, com uma base redistributiva ampla. Então, na Venezuela, a gente encontra esse fracasso e a gente vai encontrar também um exemplo dos populismos autoritários que, anos depois, iam povoar, infelizmente, o cenário político contemporâneo. A Venezuela é uma espécie de primeira aparição desse fenômeno. Rafael. Bom, boa noite aos telespectadores, agradeço o convite por estar aqui hoje à noite. Meu ponto é similar ao que o Sérgio acabou de fazer, porque de fato o que chama atenção no caso venezuelano e torna ele muito peculiar, dentro até mesmo da nossa experiência de situações de catástrofe, de atenção humanitária na América Latina, é a escala. Realmente é de uma velocidade, de uma magnitude que espantam. Então, outros casos em que você teve um grande fluxo de refugiados, de exilados políticos, pessoas migrando por razões famélicas, realmente não se comparam. Né? Também, para trazer um outro exemplo, assim como esses que Sérgio acabou de apontar, olhando para um outro caso de regime autocrático que provocou migrações em massa, como o Zimbábue, sob o regime de Robert Mugabe, ele levou mais ou menos 20 anos para que algo como 3,5 milhões de pessoas deixassem o país pela repressão, pelo declínio do padrão de vida. E a Venezuela conseguiu atingir essa marca em 5 anos, 6 anos praticamente. Então, realmente, a escala é um primeiro ponto que torna isso muito sensível. Mas isso também levanta o ponto de que desastres humanitários e rupturas democráticas, problemas políticos acontecem em várias partes do mundo. E, contudo, na Venezuela isso ganha uma saliência
muito grande, não por acaso, por ser o grande petro-state da região. Então, por assim dizer, o que está em jogo é muito maior e isso faz com que a situação não possa passar desapercebida, não seja tratada, enfim, com indiferença, até que se resolva por si mesma, mas há uma tensão redobrada e até um engajamento muito grande de vários atores querendo precipitar a resolução da situação, o que torna a combinação um tanto mais explosiva. Elton. Boa noite, Estela. Boa noite, Rafael. Boa noite, Sérgio. Uma satisfação estar aqui mais uma vez para tratar de temas de interesse público. A situação do país vizinho, a Venezuela, é absolutamente alarmante. 1 milhão% de inflação, 3,5 milhões de refugiados, que pessoas deixaram a Venezuela fugindo do endurecimento do regime, da degeneração das condições de vida. Cidadãos venezuelanos, de acordo com pesquisa divulgada no ano passado, perderam em média 10 quilos. Você tem uma previsão de retração do produto interno bruto de um país que é rico em recursos naturais, é o maior produtor de petróleo da região e a maior reserva conhecida de petróleo no mundo, mas vai ter uma retração do PIB de 25%. 1/4 do PIB venezuelano será perdido. E essa situação se torna ainda mais grave, toma uma dimensão ainda mais complexa por conta de duas situações. A primeira diz respeito ao impasse dentro da arena política venezuelana, a incapacidade de resolver a divergência política do chavismo com o Vontade Popular, principal partido de oposição, pela via democrática. Os dois grupos políticos estão dispostos a fazer qualquer coisa para poder chegar ao poder ou lá permanecer. E, por isso mesmo, os dois disputam o apoio militar, que é o fiel da balança da crise venezuelana. E o segundo ponto é a interferência estrangeira. Os interesses de potências regionais e extra-regionais, envolvendo não só a geopolítica do petróleo, mas também uma disputa por poder, influência e territorialidade, fazem com que Estados Unidos, de um lado, China, de modo mais discreto, e Rússia, acabem se imiscuindo no conflito venezuelano, dando a essa tragédia que vive o país vizinho um estado ainda mais alarmante e criando uma tempestade perfeita, na qual você tem crise econômica, crise política, tensão militar, violência política e a possibilidade iminente de uma guerra civil aqui no país andino. Eu vou puxar a conversa um pouco para o miúdo, para detalhes e na sequência a gente vai abrindo talvez para uma visão, uma contextualização mais ampla, maior. Mas indo no miúdo, pegando aí essa última tentativa de levante aí de Guaidó, a pergunta é: se Guaidó sai enfraquecido deste episódio, porque ele não conseguiu, de fato, ou pelo menos não parece ter conseguido a adesão dos militares, porque ele não consegue se sobrepor a Maduro, porque não me parece, me corrijam se eu estiver errada, que foi dessas manifestações a maior. Então, a minha pergunta é, duas, na verdade: se Guaidó saiu enfraquecido e se ele se mostra incapaz de sensibilizar aí as casernas venezuelanas. Um dos problemas que a Venezuela vem tendo, não apenas agora, mas nos últimos anos, é a incapacidade da oposição de gerar um entendimento eficaz, gerar um entendimento que produza coesão nas suas diferentes alas, né? E que dê margem a atuações mais eficazes. Mas eu não diria, embora aparentemente haja um fracasso parcial na tentativa de levante, né, de semanas atrás, mas eu não diria propriamente que o Guaidó está enfraquecido, né? A gente deve lembrar que a Assembleia Nacional ainda é um único polo de legitimidade popular reconhecida, inclusive internacionalmente.
é fruto de eleições limpas, ao contrário da Assembleia Constituinte, inventada por Maduro posteriormente para se contrapor à Assembleia. Eu acho que numa luta contra uma ditadura que hoje se apoia basicamente nas Forças Armadas, quer dizer, não há mais uma dimensão que Gramsci chamaria de hegemonia, né? Há só o aparato repressivo, né? Numa luta como essa, o jogo é sempre paulatino, é um jogo de desgaste contínuo, né? E lembrando o que Elton lembrou muito bem, que a coisa fica mais complexa à medida que você tem grandes potências tentando acelerar ou retardar o processo e muitas vezes entrando em choque com o tempo próprio da política venezuelana, né? Eu acho que não, eu acho que há sim problemas na oposição, há sim uma rivalidade, uma disputa, uma incapacidade de atuar de uma maneira unificada, mas esse levante certamente provocou no Maduro uma grande preocupação adicional, porque ficou claro que os generais, o alto comando venezuelano, a base de sustentação que resta ao regime, está sendo objeto de uma espécie de leilão internacional pelas grandes potências. Então, se ele já tinha motivos para ficar desconfiado e para perceber que o poder dele repousa em situações, em condições muito tênues, eu acho que esse levante, embora ele tenha sido vitorioso temporariamente, esse levante deixa ele com mais motivos ainda para ficar preocupado, porque é claro que está havendo movimentos. A gente tem hoje, depois a gente vai falar disso com mais detalhe, mas a gente tem hoje 4 ou 5 grupos na esfera internacional trabalhando em torno de saídas. Então eu não creio, eu não diria que o fracasso dessa última tentativa mostra um enfraquecimento da oposição. Não, é um processo paulatino. Não é fácil lutar contra uma ditadura brutal. A situação não é estável e a gente vai ter novidade em breve. Que fôlego tem ainda Maduro para resistir no cargo? Bom, esse é um aspecto interessante porque muitas vezes nós, como observadores, né, que estamos consumindo as notícias do que se passa no país vizinho e assim por diante, somos tomados por essa impressão, bom, agora chegou no limite, não é? Diante dessa última repressão, desse último dado assombroso do que está se passando, não tem como durar mais tempo. Mas um fato que nós esquecemos, observando outros casos parecidos ao longo da história, em outros lugares do mundo, é que ditaduras são muito resilientes, mais do que a gente suspeitaria. Então, autocratas eles têm uma capacidade de se manter no poder na medida que eles conseguem fidelizar um público-chave, a despeito do que isso possa produzir para a população estendida. Então, ele se mantém, sim, longos anos. E a estrutura estatal ela é burilada para assegurar que isso aconteça, a criação de um Estado policial, da transformação das Forças Armadas, uma espécie de guarda pretoriana em torno do regime. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que manter em mente. Regimes autocráticos são mais resistentes do que nós esperaríamos quando botamos num lado da balança o tamanho da catástrofe que está acontecendo. Mas Maduro ele consegue manter a sua posição, por um lado, porque os eventos que têm se desdobrado na Venezuela alinham-se de uma forma muito harmônica com a narrativa oficial do próprio governo, que os motivos da crise e do mal-estar geral da sociedade não se devem ao governo em si ou a intempéries da economia internacional, mas a, como Maduro vai chamar, uma guerra econômica travada a partir de Miami contra Caracas. Então, o fato que você tem o discurso oficial colocando potências imperialistas que estão tramando a reversão violenta do regime e, de fato, ao mesmo tempo, um discurso mais agressivo, intervencionista da parte de Trump, então é como uma profecia que se cumpre sozinha, não é? O governo ele está ideologicamente legitimado nas suas suspeitas. Então isso fortalece, por um lado, a narrativa e a forma como Maduro tem apresentado a trama do que está acontecendo na Venezuela. Elton, duas questões aí para você tentar responder nesse finalzinho de bloco que a gente tem. Uma, se Guaidó é de fato uma aposta dos Estados Unidos e
em sendo, porque aí estou imaginando que uma grande parcela da população que ainda não está alinhada com a oposição não se alinha por identificar em Guaidó um representante dos Estados Unidos ali nas questões venezuelanas. Então, as perguntas para você são essas duas: se sim, se ele é ou não, né, uma aposta dos Estados Unidos, e em sendo, se isso inibe a adesão de parte da população à causa da oposição. 2 minutos para você. Me parece que Juan Guaidó é o resultado de uma conjunção de fatores que produziram o rápido deterioramento das condições políticas venezuelanas. É um deputado de primeiro mandato, alguém que fez parte das manifestações estudantis contra o governo Chávez em 2007, um engenheiro civil, e que se chegou ao poder e, diante do fato dos opositores estarem todos presos ou exilados pelo regime de Caracas, tornou-se viável numa construção contextual e factual muito específica, que fez com que, dentre outras coisas, o Washington visse nele alguém que podia ser o patamar possibilitador de uma mudança de status quo. Não me parece que os Estados Unidos tenham, a exemplo do que diz o credo ou a narrativa da esquerda radical, treinado Guaidó, que ele seja um agente da CIA e coisas dessa ordem. É alguém que, dentro daquela conjuntura política muito particular, acabou se tornando como uma força viável e, justamente por isso, foi referendado não só pelos Estados Unidos, por mais 54 países no mundo ocidental, a Europa praticamente toda, a imensa maior parte dos países da América do Sul e, par contra, né, por outro lado, como diz os franceses, você vai encontrar os países que vão referendar o regime de Maduro, são países que, se não são ditaduras, são pelo menos países com acentuadas características autoritárias. Rússia, China, Coreia do Norte, Irã. Então, isso aí é alguma coisa que, sim, afasta uma parte dos opositores, porque entendem que seria alguma coisa que traria uma interferência estrangeira indevida, sobretudo dentro daquele credo político nacionalista próprio da América Latina, mas também aproxima, porque há quem veja um estado de coisas tal que não seria possível lutar contra um regime autocrático que se sustenta no apoio das Forças Armadas sem dispor de apoio estrangeiro que, pelo menos, aumentasse a pressão diplomática. Não se fala... Não é nem questão de envio de tropas, mas é aumentar a pressão diplomática e as sanções econômicas para tornar mais custosa a posição do regime. Então, por um lado, sim, os americanos o escolhem diante das circunstâncias e, sim, algumas pessoas se afastam dele, mas muitas outras se aproximam e veem nele justamente alguém identificado com a democracia liberal que seria representada pelos Estados Unidos aqui na região em oposição ao regime liberal de Maduro. Vamos fazer um intervalo curtinho. Não saia daí, a gente volta já e o tema de hoje do Opinião Pernambuco é a situação da Venezuela. A situação da Venezuela e seus desdobramentos. Até já. Estamos de volta com Opinião Pernambuco. A crise na Venezuela e seus desdobramentos é o assunto que está sendo discutido hoje no programa. Participam o cientista político e professor da Universidade Católica de Pernambuco, Sérgio Ferraz, o também cientista político e professor da Universidade Federal de Pernambuco, Rafael Mesquita, e ainda o cientista político e coordenador do curso de Relações Internacionais da Faculdade Damas, Elton Gomes. Vou pedir para vocês agora trazerem observações e reflexões e apontamentos sobre essa situação, essa briga entre governo e oposição, as duas forças aparentemente aquilatadas. Se elas estão aquilatadas, o que é que a gente pode vislumbrar a partir daí? Se é possível fazer prognósticos desse cenário com oposição e governo como forças aquilatadas.
Antes disso, Estela, eu queria lembrar um pouco, trabalhar um pouco aquela ideia de tragédia humanitária na prática. O que é que isso está significando para a vida cotidiana da população da Venezuela? Principalmente a população que vive nas grandes cidades, né? Porque muitas vezes a gente se pergunta, né? Mas por que a sociedade não se rebela? Por que a sociedade não entra, não desequilibra essa balança, né? Mas, na verdade, a gente tem que perceber o seguinte, o nível de queda no padrão de vida, no PIB, na economia, nas condições concretas da existência das pessoas é algo que é difícil de imaginar, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo bem do cotidiano, que eu acho que muitas vezes a gente tem que chamar para o micro para a gente ter uma ideia. Na Venezuela, por conta a política econômica sempre trabalhou desde antes dos problemas. Eu concordo que os boicotes, as sanções internacionais agravam o quadro, mas na verdade a gente tem um problema da economia venezuelana que vem muito de antes. A gente pode falar depois da coisa do petróleo, da maldição dos recursos naturais, da doença holandesa, da incapacidade de se estruturar uma base produtiva diversificada, etc. e tal. Mas o fato é que a política econômica, desde Chávez, trabalhava em cima do ciclo de commodities, né? Das grandes receitas de petróleo que entre 2003 e 2014, mais ou menos, proporcionaram um boom em toda a América Latina, né? Isso acabou, né? E como a Venezuela dependia fundamentalmente disso, foi inevitável o despencamento, né? A escala disso daí é que chamou a atenção. E aí eu queria chamar a atenção para o seguinte, a política do governo lá tentou tabelar, tentou controlar mais, digamos assim, de uma maneira mais próxima à economia, né? E isso gerou, como gera em qualquer lugar do mundo, escassez. Então, muito comum a falta de produtos básicos no comércio da Venezuela e as pessoas começaram a fazer o quê? A agir racionalmente estocando produtos, né? Isso é uma estratégia de sobrevivência que qualquer um faria. O problema é que de alguns anos para cá, ao lado da escassez, começou a haver blackouts sucessivos. Então, as famílias compravam estoques de alimentos e guardavam em suas geladeiras, tentavam, né, preservar aquilo dali o máximo possível, só que isso não funcionava, porque não havia mais energia. Então você já não sabe, hoje em dia, você já não sabe o que fazer, porque você tem que aproveitar quando o produto está disponível para comprar e ao mesmo tempo você não pode guardar, você não pode comprar muito porque falta energia e você tem um desperdício. Uma grande narrativa. Eu acho que quem quer sair desse debate, que muitas vezes fica meio impessoal, e entrar no que a população está sofrendo, eu sempre aconselho ler as reportagens da Paula Ramon, que é uma jornalista venezuelana que trabalha na agência Reuters, em São Paulo, e escreve sempre para Piauí. Eu acho muito interessante o que ela escreve, porque ela dá sempre um ângulo no cotidiano, em como a vida das pessoas tem sido brutalmente transformada, né? Falta de horizontes, necessidades, coisas que eram absolutamente naturais e que deixam de ser. Quer dizer, um Estado que vai se aproximando de uma situação que a gente, na teoria política, chamaria de um estado de natureza, em que cada um tem que se virar por si, e tem que se virar por si num cenário em que, é bom lembrar, as taxas de homicídio, as taxas de violência são inéditas. A Venezuela tem 3 vezes a taxa de homicídio do Brasil. O domínio de gangues e milícias nas grandes cidades é absolutamente conhecido e notório. Então, vamos fazer um exercício aqui de como superar essa situação de crise, o que é possível a gente enxergar a partir desse cenário que está aí. E um deles é esse que eu tinha trazido para vocês, dessas forças aquilatadas, oposição e governo. E a população, que você descreveu aí, a situação caótica, no meio dessas duas forças, sem ter como resolver a vida. Bom, continuando desse ponto que Sérgio destacou, realmente não tem como tratar de um horizonte de superação sem passar por esse problema basilar, que é esse gatilho econômico para todos os problemas que estão acontecendo na Venezuela hoje. Então, como o Sérgio apontou, a Venezuela está presa dentro desse ciclo da maldição do seu recurso, né, que é o petróleo. Então, conforme está o preço do commodity, assim está o bem-estar do país inteiro. O que a gente nota é que isso é cíclico. Para esses países que têm uma alta dependência de um recurso,
e essas flutuações são sempre muito destrutivas. A questão é que a Venezuela já havia passado por um ciclo de desvalorização do petróleo antes. Então, mais ou menos lá, ao longo da década de 80, o petróleo foi declinando muito do valor que ele tinha em comparação à década precedente, e isso deflagrou um mal-estar social muito grande, que foi o germe de uma grande mudança em todo o tecido institucional venezuelano. Então, você tem esse caso de mal-estar, insatisfação econômica, porém que produz um output político democrático, de reforma de instituição. Você ainda via um grau de pluralismo que permitia a busca de soluções institucionais para melhorar o estado de vida da população, para apaziguar os ânimos. Isso não tem condição de ser reproduzido no crash presente, na desvalorização presente, porque essa queda do preço do petróleo e a crise que deflagra acontece agora numa Venezuela institucionalmente enrijecida, em que você tem muito menos abertura para manifestação da oposição, para a reforma das instituições e assim por diante. Então, ao longo do regime chavista, você viu o que a gente poderia chamar de um script iliberal de concentração dos poderes no executivo, enfraquecimento de outros corpos, como o legislativo, o judiciário. Então, naturalmente, que quando você tem uma situação de mal-estar social muito profunda, como essa agora, a oposição tem muito menos caminhos institucionais válidos, efetivos, pelos quais ela possa levar adiante algum outro projeto. Então, talvez isso esteja um pouco na raiz do que a gente vê, que são esses grandes duelos dramáticos entre situação e oposição, que realmente são, como eu conversava com o Elton há pouco, duelos de tudo ou nada, não é? Então, isso tudo torna o embate muito mais desgastante e com pouca perspectiva de uma superação institucional endógena, não é? Sem a intervenção ou mediação de algum fiador legítimo externo. Isso. Você vê possível a curto prazo, essa mediação, uma solução para a crise na Venezuela a partir de uma mediação? A Noruega tinha se colocado, né, como mediadora e eu não sei se isso andou e como é que está essa negociação. Não só a Noruega. Se ela está se efetivando de fato. Não só a Noruega, mas também o vizinho Uruguai e, mais recentemente, o México, governado pela centro-esquerda de López Obrador. Entretanto, o estado de coisa na Venezuela é tão profundamente lesivo para a competição política, para a vida cotidiana, como muito bem acentuou o Sérgio, para o desenvolvimento de uma prática republicana, como mostrou o Rafael, que muito dificilmente você teria uma solução a curto prazo. A gente, rarissimamente, na ciência política, usa a expressão impossível, né? Mas é altamente improvável que você tenha uma solução de curto prazo e que seja uma solução mediada. Porque para que aconteça uma mediação, nós sabemos que é preciso que os dois contendores reconheçam o mediador como legítimo. E isso, até o presente momento, não está acontecendo, vendo que os dois encontram nas forças políticas que tentam intervir na crise venezuelana sempre elementos que são denunciados como desestabilizadores do processo. O governo de Maduro culpa os Estados Unidos, a oposição de Guaidó denuncia a Rússia vendendo armas para a Venezuela e a China interessada em seus recursos energéticos, e isso gera um impasse, um deadlock político que faz com que você não possa tomar uma decisão por esse caminho, pela via de uma solução negociada. O único ator, paradoxalmente, capaz de mediar uma solução na Venezuela é o estamento militar. Desde que Chávez chegou ao poder no final dos anos 90, os militares venezuelanos que chegaram ao poder com Chávez no final dos anos 90, eles foram progressivamente sendo providos de garantias, privilégios e imunidades. Principalmente depois da queda do preço do barril de petróleo, e entenda, o telespectador que nos assiste, a Venezuela é um país que exporta
85% de petróleo ou derivados do petróleo. A dependência da procura externa desse produto por parte da economia venezuelana é brutal. Aí vem toda aquela teorização a respeito da maldição dos recursos naturais e tudo aquilo que a gente já conhece. Mas o fato é que desde muito antes, desde a época do Pacto de Punto Fijo, de 58, quando as principais forças políticas venezuelanas acederam em criar uma competição somente entre eles, blindando a competição política contra os outros, todos os governos venezuelanos se ancoraram no rentismo do petróleo. E quando a economia internacional busca recursos energéticos, a Venezuela vai bem. Quando não, ela entra numa situação de degradação. Mas quando os militares chegam ao poder, junto com Chávez, eles vão ganhando privilégios e imunidades e eles vão se tornando cada vez mais responsáveis por fatores importantíssimos para a vida cotidiana. Hoje, os militares, sob Maduro, depois da morte do Chávez, Maduro chegou ao poder em 2013, eles controlam a distribuição de alimentos num contexto de escassez. Eles controlam a distribuição das senhas para o programa de moradia popular. Eles controlam a produção petrolífera, principal riqueza do país através da PDVSA, Estatal Venezuelana de Produção de Petróleo. Eles também são responsáveis pela exploração mineral de setores inteiros da Venezuela, com essa renda sendo revertida não para o Estado venezuelano, e sim para o estamento burocrático das Forças Armadas. E isso cria um estado de coisas no qual nenhuma das elites venezuelanas tem condições de chegar ao poder e mesmo de lá permanecer sem o apoio dos militares. Hoje, qual é o cenário mais provável? Que dentro dessa batalha para poder alcançar o apoio das Forças Armadas, que os militares decidam, então, tutelar uma transição e decidam em que condições as elites políticas venezuelanas vão poder disputar poder, desde que garantam para eles os seus privilégios e imunidades. Desde que eles tenham um regime jurídico à parte, desde que eles tenham um regime previdenciário só deles, desde que eles recebam uma anistia depois de passado o regime de Maduro, uma vez, se possível, de ser superado, ou numa eventual nova conjuntura política em que forças políticas da hoje oposição, com Capriles, Leopoldo Lopes e Guaidó, chegassem ao poder. Então, hoje, tanto Maduro quanto Guaidó temem o padrinho, que é justamente o ministro da Defesa, né, o Vladimir Padrinho, que é quem pode desfechar o golpe final e dizer quem é que vai chegar ao poder ou lá permanecer na Venezuela. Se eu entendi bem, vocês estão colocando que uma saída negociada não vai ser fácil, nem vai ser rápida. A partir dessa perspectiva, é legítimo imaginar um outro desfecho para a crise, por exemplo, através de uma intervenção militar externa? Veja só, tentando fazer uma síntese do que se disse aqui, você tem um quadro que a gente poderia pensar o seguinte: uma sociedade que está brutalmente exaurida e cansada, em que as pessoas estão tentando viver um dia atrás do outro, procurando sobrevivência imediata. Uhum. Isso é desmobilizante politicamente, ao contrário do que se pensa, né? A gente tende a pensar que a situação vai ficando cada vez pior e as pessoas se mobilizam. É o contrário, né? Geralmente as grandes mobilizações vêm nos ciclos de alta, né? Uhum. Isso desde Tocqueville a gente aprendeu, né? Mas, então a gente tem uma sociedade extremamente entregue à sua luta pela sobrevivência. Cansada, exaurida. Por outro lado, você vê claramente aqui o mal que o populismo autoritário faz, né? Isso deve servir de advertência para o Brasil e para os outros países que estão com esse fantasma aí. Por quê? Porque no momento que a sociedade precisa ter arenas de negociação, essas arenas estão destruídas. Você não tem mais um judiciário independente na Venezuela, você não tem um parlamento reconhecido por todo mundo. Cada grupo tem o seu próprio parlamento particular, o que significa que não existe nenhum parlamento, né? E você tem umas forças armadas absolutamente politizadas, que deixaram de ser, e não é de hoje, uma instituição do Estado, e passaram a ser um estamento com negócios, com interesses, com privilégios, e que também não é mais uma instituição que a gente pode falar do Estado. Então, de um lado, um povo exaurido que procura sobreviver, do outro, a ausência de arenas institucionais onde poderia ser negociada uma saída. O que resta? O que resta, a meu ver, basicamente, é o jogo da realpolitik entre as grandes potências e o diálogo direto com as Forças Armadas, que controlam o poder. Não é bonito,
Não é nada, né, que a gente olhe com prazer, mas é o que eu vejo. Eu acho que vai depender basicamente de um entendimento que nem passe, talvez, em grande parte, pela própria sociedade venezuelana, que vai depender aí dos interesses chineses, russos, americanos. E num momento desse, puxando um pouco para uma discussão que a gente pode ter depois, é lamentável a ausência completa do Brasil, que seria um candidato natural a mediar, a conversar com todos os lados. Mas essa guinada da política externa brasileira, essa guinada que a gente fica até hoje perplexo, impede o Brasil de desempenhar um papel estratégico nessa história. Vamos fazer um intervalo exatamente aqui, nesse ponto em que você traz a possível, que seria a participação brasileira ideal aí nesse conflito da Venezuela. A gente volta daqui a pouquinho. Você sabe que o nosso intervalo é curto. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. A crise na Venezuela é o tema de hoje do nosso programa. Participam o cientista político e professor da Universidade Católica de Pernambuco, Sérgio Ferraz, o também cientista político e professor da Universidade Federal de Pernambuco, Rafael Mesquita, e ainda o cientista político e coordenador do curso de Relações Internacionais da Faculdade Damas, Elton Gomes. Eu vou abrir esse bloco com a pergunta de uma telespectadora. Vou passar para você, Rafael. Ela diz: boa noite, meu nome é Simone, moro em Jaboatão, Curado 4, e pergunta o que pode ocasionar para o Brasil essa crise da Venezuela, as reverberações no Brasil. Bom, as consequências mais imediatas a gente vem sentindo já no passado recente, né? Todos se recordam, no mês de fevereiro, quando estava sempre no noticiário, a crise dos refugiados, como havia mais e mais atravessando a fronteira, o fechamento, né, da fronteira entre Brasil e Venezuela. Um pouco antes também, ainda na época das eleições, as denúncias de ataques xenofóbicos, ataques físicos, violentos às populações refugiadas na região norte do Brasil. Então, as consequências elas têm se feito sentir. E isso é algo muito peculiar, porque nós não estamos acostumados com esse tipo de externalidade negativa da política externa dos nossos vizinhos. Nós somos separados por um deserto verde, né, que é a Amazônia, dos nossos vizinhos, e isso nos deixa um pouco ilhados, relativamente desconectados do que acontece. Então, a Venezuela ela providenciou um exemplo realmente de como a magnitude do evento está nos tocando nessas questões muito concretas, muito tangíveis, fronteiriças, de população, xenofobia e assim por diante. Outra consequência muito visível, não apenas desse momento, mas a gente vê nos últimos anos, é que o caso venezuelano tem sido como um norte, ou vamos dizer assim, um ponto nodal em que a gente tem visto uma interiorização do debate sobre a política externa brasileira, embora hoje ele se dê quase que inteiramente dentro das caixinhas ideológicas de esquerda e direita. Mas o olhar constante para o que estava acontecendo no nosso vizinho andino fez despertar essa sensibilidade, embora realmente um pouco caricata, sobre o alinhamento da política externa brasileira e ideologia e consequências para a estabilidade regional. Elton, eu vou trazer aqui para você a pergunta de outro telespectador. Ele diz: meu nome é Walter do Vale, resido na Soledade, no Recife, e aí ele pergunta se a origem dessa crise... Espera um pouquinho, aqui me perdi. Entrou outra pergunta, mas ele basicamente quer saber se a origem dessa crise é mais recente ou se remete a um passado mais distante. Bom, meu caro Walter, como toda grande
questão política relevante, ela não é gerada ao acaso, de maneira puramente espontânea, e nem é alguma coisa monocausal. É alguma coisa que tem várias razões e que vem como fruto de um processo engendrado historicamente. E deixa eu te interromper um pouquinho para trazer um outro ponto da pergunta dele. Se é uma crise interna ou externa vinculada aos interesses americanos com o petróleo. Pois bem, então retomando o que eu dizia, nenhum processo político de grande monta, e a gente falou aqui dos números assustadores da crise venezuelana, mostram ele como alguma coisa verdadeiramente que salta aos olhos, é fruto de um desenvolvimento que se dá de maneira espontânea, como que num passe de mágica. Isso é um processo que vem acontecendo pelo menos desde o final da década de 1990, quando você tem a adoção desse mecanismo neopopulista, que é baseado essencialmente na renda do petróleo para poder financiar um projeto de poder. Esse projeto de poder assumiu acentuadas características autoritárias e, em período mais recente, houve uma agudização da crise por conta do fato de você ter uma oposição que vai buscar, dentre outras coisas, apoio estrangeiro e de um desgaste, aquilo que a gente pode chamar de fadiga do material político do regime venezuelano, provocado aí pela incapacidade de lidar com a principal forma de financiar esse modelo, que é a renda do petróleo. A crise venezuelana não é alguma coisa gerada de maneira única e exclusivamente pela ação das potências estrangeiras, seja os Estados Unidos, seja a China, seja a Rússia, que naturalmente esse é um fator que agrava, que dá uma dimensão ainda maior ao drama do país andino. Mas a grande questão, aquilo que realmente move a crise venezuelana, é o fato de a Venezuela ter passado por um colapso das instituições que fez com que você tivesse o descrédito generalizado das forças políticas daquele país. Você não tem mais um executivo dotado de total legitimidade. Não tem mais um parlamento. Na verdade, você tem dois parlamentos, né? Um do governo e outro da oposição. Você tem uma Suprema Corte aparelhada, né? O Chávez promove uma reforma da Suprema Corte, criando tantas vagas de juízes da Suprema Corte, indicando todos eles. Você tem uma Assembleia Nacional Constituinte que é uma aberração em termos constitucionais, porque a lei máxima do país vizinho não permitia isso e foi feita uma adaptação. Então, isso associado ao fato de a oposição, desde 2002, ter embarcado em uma lógica de tudo ou nada, né? Querendo depor o regime pela força, chamar atores extra-regionais para poder desfechar o coup de grâce, né? o golpe de misericórdia no regime, fazem com que, efetivamente, você não tenha um estado de coisas que seja pautado minimamente pela razoabilidade. O que você tem hoje é uma força política que permanece no poder com apoio militar e de tudo fará para poder permanecer, porque o que ele enfrenta caso perca o poder é, na melhor das hipóteses, o exílio e, na pior, a sua morte física. E uma força política que quer chegar ao poder de qualquer forma, porque já desacredita, já não tem mais a menor possibilidade de pensar em vencer eleições no contexto de colapso financeiro, no contexto de censura da imprensa, no contexto de repressão política e onde você não tem uma oposição viável fora desses meios. Então, o futuro da Venezuela, seja qual for o desfecho da crise, tende a ser um desfecho de um futuro de instabilidade. A reconstrução da economia venezuelana é alguma coisa que vai tomar décadas. A possibilidade de você remendar esse tecido social completamente é praticamente nenhuma. Você vai ter ainda muito sofrimento e muita dificuldade para poder lidar com essas questões. Então, muito provavelmente, respondendo objetivamente ao telespectador, não, a crise não é só nacional, ela é nacional e internacional, e sim, ela é alguma coisa que se cria a partir de uma longa trajetória histórica, cujo momento culminante a gente vê agora. Vou trazer, a gente não vai ter muito tempo, esse é o último bloco, mas eu vou trazer duas questões. Uma que foi colocada por você no bloco anterior, que é a posição do Brasil frente à crise venezuelana, o que foi posto pelo Ministério das Relações Exteriores e o que foi posto, uma outra postura
pelo vice-presidente, representando aí a ala militar, a voz dos militares dentro do governo Bolsonaro. Ainda são vozes divergentes, entendimentos divergentes? Eu vou tentar te responder de dois jeitos e vou entrar rapidamente, porque eu sei que a gente tem pouco tempo. Eu acho que é importante, principalmente a gente está aqui no Brasil, a gente pegar... Tem duas lições, eu acho, que a Venezuela dá, que a gente não devia perder de vista. Em primeiro lugar, as democracias, elas precisam ter um grau de inclusão social mínimo para sobreviver no médio e no longo prazo. A história da Venezuela é uma história trágica, porque ela tinha, né, ela está sentada aí numa riqueza petrolífera que nunca foi realmente compartilhada pela sociedade como um todo. Nem em Ponto Firro, o pacto pós-58, nem depois, né? Isso é uma coisa. Uma segunda lição importante: democracia só sobrevive quando os líderes se autocontêm. É preciso haver contenção. Não é? A linguagem do insulto, a ideia de que vale tudo, a ideia de você se jogar sem nenhuma contenção contra o adversário transformado em inimigo, coisa que tanto Chávez como a oposição fizeram lá, é o caminho para você destruir as instituições. Então, inclusividade e autocontenção são ingredientes fundamentais para a gente preservar uma arena de pluralismo, uma arena de tolerância e a própria democracia, né? Mas chegando a esse ponto que você coloca muito bem, a questão da política externa, a meu ver, há claramente dentro do governo, ou havia no início, acho que ainda há, né, uma divergência muito clara de posicionamento, né? O tal núcleo ideológico, né, tentava se aliar completamente aos Estados Unidos e se oferecia, inclusive, como uma espécie de exército proxy, né? Como uma nação, o Brasil, meu Deus do céu, rompendo com as suas tradições que fizeram do Brasil um país respeitado internacionalmente, se oferecia para ser um instrumento americano ali, inclusive para intervenção militar. A meu ver, sem querer ser exagerado, mas se dependesse só do chanceler e da família Bolsonaro, talvez nós estivéssemos dentro militarmente da Venezuela. Quem foi que bloqueou isso? A corporação militar, que tem bom senso, que tem tradição, que sabe o que é geopolítica, né? Que tem um mínimo de razoabilidade, que pensa estrategicamente. Então, esse episódio talvez seja o episódio, quando essa história do governo Bolsonaro for contada com calma, esse talvez seja um dos episódios mais cruciais, porque talvez com 45 dias de governo, o Brasil talvez estivesse numa guerra. Não fosse o bloqueio das Forças Armadas. Então, eu espero que a condução da política externa brasileira passe muito mais pela mão dos militares, nesse caso, que tem uma real experiência, do que propriamente pelos caprichos do chanceler e do próprio presidente da República. Fiquei nervosa. Muito nervosa. Rafael, vou trazer aqui, vou recuperar o fôlego, vou trazer aqui uma questão para você, voltando para as propostas internas de solução para a crise. Maduro vem reafirmando o desejo de antecipar as eleições legislativas como uma forma aí para ganhar um pouco de fôlego, mas colocando como uma saída possível de solução para a crise. E aí seria, de alguma forma, neutralizar um pouco a oposição. Guaidó, por sua vez, vem defendendo 3 pontos: a renúncia de Maduro, a renúncia do presidente, a instalação de um governo provisório e eleições, na sequência, acompanhadas por observadores internacionais. Entre uma proposta e outra, o que é possível, ou alguma dessas duas propostas de Maduro e de Guaidó se faz viável? E se não se faz, como é que vamos dormir hoje à noite pensando o que sobre a Venezuela? Bom, a proposta de Maduro, ela entra no espírito de dar uma sobrevida, de dar algum fôlego para o regime
como que atendendo às reivindicações e dando alguma demonstração de abertura e continuidade das instituições democráticas. Mas, nas últimas eleições que se tem registro na Venezuela, todas elas são rotineiramente denunciadas por intimidação, fraude. Então, boa parte dos recursos que o Estado distribui através das missões, que são os projetos de redistribuição, de acesso aos serviços básicos à população, geralmente são aliados a algum tipo de intimidação, de condução do voto à situação e não à oposição. Então, a realização do mero ato eleitoral é um pouco que mais do mesmo, porque você não revigora uma democracia só por eleições se elas não forem limpas e justas e se a casa que for povoada por essas eleições não tiver competências reais para fazer alguma coisa. Então, certamente seria, como havia dito, mais do mesmo. O problema das propostas que Guaidó apresenta é porque mais e mais, como o Guaidó vê que o tabuleiro doméstico ele está realmente travado, mesmo as suas demonstrações mais vigorosas não lograram o resultado que ele desejava, ele se torna mais e mais para o exterior. E não é um escape, nesse contexto, tornar-se para instituições regionais, porque ao longo desses últimos 15, 20 anos, nós vimos que o panorama de instituições regionais, americanas e latino-americanas em particular, tornou-se uma verdadeira coxa de retalhos em torno de alguns autores influentes. Você não tem mais uma organização, uma instituição em que todas as partes possam sentar-se à mesa e reconheçam que aquele é um fórum legítimo. Então você teve uma multiplicação realmente dos órgãos, das instâncias. Então você teve, inicialmente era só o Mercosul, a Comunidade Andina, e de repente o Unasul, a ALBA. Então essa proliferação de instituições gera o que na literatura a gente chama do forum shopping, né? Então você desconsidera um certo ambiente, você leva as suas demandas para um outro até você ter um veredito favorável. Então esse olhar para uma solução mediada por agentes externos, dentro da situação institucional das organizações continentais, também parece um pouco estéril, permanece o deadlock que a gente vê hoje. Sim ou não, Elton, porque eu vou ter que terminar o programa. Esse novo atrito, essa tensão agora entre Estados Unidos e Irã, pode tirar a Venezuela do foco norte-americano nesse momento? Me parece que somente se você tiver uma escalada maior do conflito no Oriente Médio, com a possibilidade real de enfrentamento militar, isso aconteceria. Porque a Venezuela se coloca dentro do horizonte geoestratégico imediato dos Estados Unidos. Essa região do mundo, do Caribe, do norte da América do Sul, ela tem sido prioritária na política americana desde a época da doutrina Monroe. Boa noite. Mais uma vez, muito obrigada mais uma vez. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora, muito obrigada pelas perguntas e o Opinião Pernambuco volta amanhã.